Pois bem, empréstimos bancários, financiamento, contratos de crédito, todo mundo tem um contrato de crédito ou em curso ou já fez. E é muito comum que as pessoas busquem pelo crédito e esse crédito ele precisa trazer garantias ao tomador do empréstimo. Garantias próprias da negociação bancária, que é uma negociação desequilibrada. O banco está na posição de superposição, é aquele que detém o capital e ele pode emprestar a você mediante o preenchimento de alguns requisitos. Esses requisitos, enumerados, eles compõem a avaliação de crédito. Essa avaliação de crédito, certamente, ela é algo interna corporis, portanto, definida intrinsecamente pelo banco, mas regulamentada pelo Banco Central. E aí nós entramos no primeiro critério para avaliar se um contrato permite ou não a capitalização de juros. São as disposições do Banco Central. Existem modalidades de empréstimo, principalmente aqueles empréstimos muito antigos, antes de algumas medidas provisórias editadas, que nem se falava em capitalização de juros, porque isso era entendido como uma prática vedada. A capitalização de juros passou a ser permitida com a evolução das operações, o aumento da procura pelo crédito e assim, aquele que detém a fonte de consumo, ele vai ditar algumas regras. E dentre elas, foi impor ao Sistema Bancário Nacional que permitisse sim a capitalização de juros. Hoje, em linhas gerais, o que nós observamos é que, se num contrato bancário a taxa de juros mensal multiplicada por 12 for maior do que a que consta no seu contrato bancário, isso representa que está pactuada a capitalização de juros. O que isso quer dizer, em linhas gerais? Se supomos que a taxa de juros era 1% ao mês. Se a metodologia de juros pactuada fosse juros simples, a taxa de juros mensal seria 1 e a taxa de juros anual seria 12. Mas se no seu contrato você observar que se a taxa de juros fosse 1% mensal e a anual fosse 13, isso implica dizer que existe no seu contrato expressa pactuação para que os juros que sejam cobrados sejam na modalidade de juros compostos. Essa é a definição legal permitida por todo o judiciário. Mas isso quer dizer que as ações revisionais que pretendem a exclusão de juros compostos ilegitimamente cobrados, elas não têm mais sentido atualmente? Não, jamais. Não é esse o conceito. Em uma das pós-graduações que eu tive a oportunidade de cursar, eu me deparei com a figura do mágico do direito. Existe sim algumas situações onde alguns colegas, talvez por desinformação, talvez por não atuar na área, pretendem fazer uma mágica com aquele contrato bancário, onde não existem abusividades patentes na taxa de juros, na metodologia de capitalização, na incidência de comissão de permanência, na incidência de demais encargos cumulados, e deste contrato não vai sair uma sentença de procedência revisional, porque não existe nos termos da lei abusividade a ser questionada. Esse mágico do direito, ele traz um conceito errado para a sociedade. Não importa a discussão dentro dos autos judiciais de uma demanda que não tem viabilidade. Isso, em linhas gerais, traz para o devedor do crédito uma situação jurídica pior do que ele estava. Portanto, se a capitalização de juros é um elemento que permite análise subjetiva, nós entramos então num tópico fundamental para definir se a sua demanda bancária tem viabilidade ou não. É a feitura do cálculo bancário. No cálculo bancário, pericial, extrajudicial, cálculo técnico, cálculo administrativo, cálculo analítico, seja ele qual modalidade de cálculo for, ele é um elemento crucial para que você possa identificar se o seu contrato tem viabilidade ou não de sofrer a interferência do judiciário. Através do cálculo revisional, do cálculo bancário, nós teremos análise não apenas da taxa de juros. Talvez a abusividade do seu contrato não está nem na taxa de juros, ela é até regular, mas ela está na cumulação de outros encargos que trazem para você um saldo inicial financiado maior do que o que era necessário. Portanto, se o seu financiamento é de 50 mil para aquisição de um veículo, e lá tem uma cesta de direitos, lá tem uma cesta de seguros, lá tem um registro de contrato, lá tem um seguro prestamista, lá tem um seguro de vida, lá tem uma tarifa de arquivamento dos autos. Veja que tudo isso
vai ser inserido no valor inicial financiado. E aí sim, se uma dessas tarifas forem abusivas, certamente o valor inicial financiado é menor. E por mais que a taxa de juros seja mantida, você terá parcelas menores e o seu contrato trouxe a abusividade dos encargos periféricos, daquilo que está no entorno do capital principal financiado. Desse modo, na análise do cálculo, não apenas a taxa de juros é fundamental. Talvez ela seja um elemento muito importante, mas não decisivo. Há ainda que se observar se no seu contrato as disposições escritas são exatamente o que consta no memorial de pagamento. Não são raros os casos em que no contrato bancário se discrimina a taxa de juros de 2% ao mês e da feitura do cálculo nós identificamos que está sendo cobrado uma taxa de juros de 3, de 3,1, de 2,9. Então perceba que aquilo que está nas disposições contratuais não refletem o valor da prestação do seu boleto. E essa é uma outra abusividade reflexa. É a abusividade onde nós queremos que o contrato seja feito nos estritos termos em que ele foi pactuado. Se a taxa de juros negociada foi 2, mas o cálculo revela que está sendo cobrada uma taxa maior, o que nós queremos é que realmente seja aplicada a taxa de juros negociada, 2. Então perceba que na análise do contrato bancário, a taxa de juros abusiva ela pode ser identificada de várias vertentes, em várias hipóteses. Dentro desse cenário de abusividades, uma discussão que pairam sobre os contratos bancários é até quando eu posso fazer uma revisão bancária? O meu contrato está quitado, o meu contrato foi feito há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos. Eu tenho um contrato que já tem 7 anos de prestações, estou chegando no final dele agora. Eu posso fazer a minha demanda bancária? Pode, mas depende, como tudo do direito. Pode por quê? Porque o prazo, em regra, que nós utilizamos para a matéria de direito bancário é um prazo decenal, um prazo de 10 anos. E aí vem o depende. 10 anos a partir de quando? A partir de que momento nós iniciamos? Onde é o termo ACO, o início da contagem desse prazo? Com muita segurança, nós podemos dizer que o início da contagem do prazo é a partir da data que você assinou o contrato. Se você usar esse parâmetro, ele será aceito com uma maior facilidade por todo o judiciário. Mas muitas vezes o prazo de 10 anos, ele em um contrato de financiamento, por exemplo, ele pode já ter sido extinto. Você já passou 10 anos de financiamento. Então nós temos um segundo elemento para comprovar a existência ainda de prazo prescricional. É o pagamento da sua parcela a partir do último pagamento. Se você fez um pagamento há menos de 10 anos, você estaria, portanto, dentro desse prazo prescricional. A doutrina aqui diverge, essa doutrina aqui diverge não é majoritária, e assim nós encontramos muitos precedentes que entendem que a relação bancária ela é de trato continuado. E assim, a cada vez que você faz novos pagamentos mensais, você renova o seu prazo prescricional. Por fim, ainda é possível que a gente pense que o prazo prescricional possa ser contado a partir do último vencimento. Perceba que enquanto você está no cumprimento do contrato, você está na fase de execução. O contrato foi firmado, você pactuou, iniciou os pagamentos. Enquanto você vem efetuando os pagamentos mensais, você está no curso do contrato vigente, válido. Portanto, você poderia contar, ou pelo menos se arvorar desse argumento, de que o seu prazo prescricional será contado a partir do último pagamento. Então percebam que existem essas 3 modalidades de contagem do prazo prescricional. A depender do caso concreto, a gente vai ter algumas variações, mas elas são comumente aceitas no Poder Judiciário, a depender da argumentação jurídica que venha a comprovar os outros elementos da contagem de eventual prazo da prescrição. Nesse intervalo a gente tem uma teoria de direito que diz que a matéria posta à apreciação ao judiciário ela deve ser a partir do momento que você conhece que você foi lesado, que você tem conhecimento inequívoco de que você sofreu uma lesão a direito. Então, eventualmente, você pode ter iniciado um contrato bancário sem saber que você estava sendo lesado e descobriu no curso desse contrato, na parcela do número 145. Você foi, procurou um advogado, procurou um contador, procurou um administrador, fez um cálculo bancário e ele revelou que aquele contrato era abusivo. Então, a partir daquele momento, nasceu para você o direito a se socorrer do Poder Judiciário para resolver uma querela jurídica. Perceba que nós estamos, então, aqui falando da teoria da actionata, de quando nasceu o seu direito de ação, a partir do seu conhecimento.
Então perceba que esses elementos de contagem de prazo, eles podem orbitar dessa forma. Desse modo, a informação que fica para vocês é no sentido de que as demandas de revisão bancária, elas ainda são plenamente viáveis. Os bancos representam o maior número de litígios que ocorrem no Poder Judiciário. Nesse cenário, as demandas bancárias só perdem para as execuções fiscais, em razão de que, eventualmente, não é difícil de se perceber que aquele contribuinte que deve um tributo, deve todos os outros tributos de todos os entes. E essas execuções se multiplicam. Fora as execuções fiscais, o direito bancário é a demanda mais volumosa do Poder Judiciário. E sendo aplicado o direito correto, na dosagem correta, ele é um remédio. Agora, não havendo uma análise preliminar e uma análise de viabilidade, sem mágica, sem impor a um contrato uma abusividade que não exista, você não precisa se arvorar de uma demanda judicial para correr um risco além do permitido. A demanda judicial tem que trazer, na medida do possível, a segurança jurídica que você necessite para enfrentar os intempéries de um processo, tempo, despesas, como constituição de advogados, custas judiciais, tudo isso tem que trazer na sua fase de conclusão um proveito econômico para aquele que procura demanda judicial. E essa análise, ela parte, portanto, do cálculo bancário. Esse talvez seja o elemento fundamental para você poder decidir se vai iniciar uma demanda judicial ou não. Comece pelo cálculo. Comece pela análise do seu contrato. Muito antes de assinar um contrato de honorários, de protocolar uma demanda inicial, mesmo porque o judiciário não tem, em linhas gerais, capacidade de identificar cláusulas abusivas que não tenham sido arguídas por você. Antigamente, nós já tivemos algumas decisões judiciais que se arvoravam da defesa do consumidor e, por isso, o judiciário identificava abusividades que não tinham sido questionadas na petição inicial. Mas essa situação também já foi extirpada do ordenamento jurídico. Apenas aquilo que você trouxer à apreciação do juiz é que ele vai identificar e analisar no critério de abusividade ou de irregularidade contratual. E assim, mais uma vez, o cálculo bancário, a feitura do laudo pericial é o elemento mais importante para que você possa analisar o interesse jurídico, a viabilidade da sua demanda. Procure por um contador, procure por alguém que você tenha acesso e que tenha habilidade técnica para lhe apresentar esse cálculo. E a partir daí, sim, você pode tomar decisões muito mais assertivas. Eu espero que esse conteúdo tenha aprimorado seus conhecimentos, esclarecido alguns dos problemas jurídicos que nós temos constantemente em discussão. As perguntas sobre esses temas ao escritório não são nenhuma novidade e nós estamos aqui para tentar passar esse conteúdo de forma clara, concisa e, na medida do possível, sintética. Aguardamos vocês para os próximos vídeos. Mais uma vez, não se esqueçam, se o conteúdo foi relevante para vocês, divulguem esse vídeo com alguém que precise tomar conhecimento dessas informações. Se inscreva e comentem. Muito obrigado e até a próxima.